Olá, meus queridos! Chegou o momento da nossa revisão, onde iremos recapitular aquilo que foi trabalhado durante a aula. Vamos lá, então? E durante a aula vimos o seguinte, sobre as escolas helenísticas e greco-romanas, parte 2. Então, olha só, sobre o estoicismo, obediência à lei natural. Vimos que o estoicismo ele foi fundado a partir das ideias de Zenão de Cício. Foi uma corrente filosófica de maior influência lá no período helenístico. Vimos que os estoicos defendiam a noção de que toda a realidade existente é uma realidade racional. Zenão e os estoicos defendiam a indiferença e o autocontrole, a aceitação dos acontecimentos da vida. O homem sábio, segundo o pensamento deles, obedece à lei natural. O homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem e propósito do universo. Não dispomos de poderes para alterar substancialmente essa ordem universal do mundo, mas por meio dos ensinamentos da filosofia, podemos compreender essa ordem e vivê-la segundo aquilo que está estabelecido. Zenão propõe o dever vinculado à compreensão da ordem cósmica como o melhor caminho para alcançar a felicidade. O ideal perseguido era um estado de plena serenidade, a ataraxia, para lidar com os sobressaltos da existência, fundada na aceitação e na compreensão dos princípios universais que regem toda a vida. Vamos agora verificar brevemente sobre o cinismo. A palavra cinismo vem do grego kinos, que significa cão. Cínico, do grego kínikos, significa como um cão. Cinismo, por sua vez, é a corrente dos filósofos que se propuseram a viver como os cães da cidade. Diógenes de Sinope é conhecido como o Sócrates demente ou o Sócrates louco. As conquistas de Alexandre o Grande promoveram o helenismo, como a gente já viu, mesclando culturas e populações. E Diógenes não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro. Para ele, tudo era a mesma coisa. E conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele simplesmente respondeu: sou cosmopolita, ou seja, um cidadão do mundo. Agora sobre a filósofa Hipárquia. Hipárquia é notável por ser uma das poucas mulheres filósofas da Grécia Antiga. É atribuída a ela foi atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida cínico. Hipárquia viveu na pobreza com seu marido Crates. E, juntamente com Crates, ela incorporou publicamente os princípios cínicos fundamentais. E o caminho para a virtude era viver de acordo com a natureza, evitar o materialismo convencional e abraçar a autossuficiência. Com Crates, Hipárquia é considerada uma influência direta na filosofia estoica. Pessoal, agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouco a gente retorna para a nossa correção, ok? Até breve. Pergunto para vocês, e aí? Responderam as alternativas de forma correta?
É uma perguntinha que eu já faço logo de cara, que eu quero saber se de fato eu sei que vocês responderam, mas será que vocês acertaram as questões? Elas estavam fáceis, estavam difíceis, tiveram alguma dúvida, ficaram entre uma alternativa e outra? Pessoal, como a gente já sempre fala, qualquer dúvida, manda para cá que a gente vai. Esse é o momento que nós temos de tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos lá para a questão número 1? Se liga aí. O termo estoico, olha só, uma pergunta direta. O termo estoico tem sua origem na palavra grega estoa. E significa o quê? Alternativa A, Assembleia Legislativa onde os políticos se reuniam. B, seria o pórtico, local onde os membros da escola se reuniam. Ou seria a alternativa C, Escola Estadual de Rondônia, onde os estudantes estudam. Ou seria a Fazenda de Santa Cruz, onde se planta e colhe. Ou seria a alternativa E, uma reserva extrativista Pacais Novos. Quase não sai essa palavra. Pessoal, olha só, durante a aula foi falado o significado da palavra estoico. E o que ele significa? Foi bem lá no início da aula. Se vocês estiveram atentos, vocês responderam correto. Porque respondeu correto quem optou pela alternativa, vamos lá verificar então qual é? Resposta correta, alternativa B. Estoico significa o pórtico, o local onde os membros da escola estoica se reuniam, num pórtico, num local, um portão de entrada, onde pórtico na verdade é isso, um portal, um portão de entrada de alguma coisa, de uma cidade, de um jardim. Às vezes pode ser que aí na tua cidade tem um pórtico e você nem sabe. A escola de você não tem um portão de entrada, isso é um pórtico. Então, pórtico é um local de entrada. Então, eles se reuniam no pórtico para analisar todos esses assuntos relacionados à filosofia deles. Ok? Vamos então para a questão 2. Vamos ficar atento aí? Temos o seguinte: em todos os tempos da história da filosofia, também teve mulheres filósofas que, de alguma maneira, deixaram suas contribuições vindas da maneira de pensar e viver da época que elas estão. Assim, a filosofia antiga também teve mulher como pensadora, e uma delas viveu atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas pelo estilo de vida cínico. Assim, ela viveu na pobreza com o marido Crates. E a pergunta é: qual o nome da filósofa a qual este texto está se referindo? E aí? Alternativa A, Eleia. Alternativa B, Medusa. Alternativa C, Princesa Isabel. Alternativa D, Hipárquia, ou seria a alternativa E, Creta? Será que Creta é o feminino de Crates? Pessoal, e aí? Qual foi a resposta que vocês marcaram aí? Manda aqui pra gente para sabermos se de fato vocês acertaram. Essa pergunta, diga-se de passagem, é uma pergunta fácil também, não é? Assim como a questão 1, essa pergunta 2 também está fácil. Porque nós vimos durante a revisão, nós vimos durante a aula, falamos sobre ela bastante, o papel que ela desempenhou na sociedade grega. Em toda a história da filosofia houveram contribuições de diversas mulheres. E lá na Grécia Antiga, essa pessoa contribuiu bastante. Ela foi contra todos os princípios estabelecidos na época que determinavam que o papel da mulher não era um papel social,
era um papel restritamente dentro do lar. Ou seja, ela só podia desempenhar o seu papel em seu lar, sendo uma esposa, sendo uma mãe de família, sendo uma mulher do lar, aquela que cuida do tear, aquela que faz os afazeres domésticos da casa. Então, essa pessoa, ela foi contra todos esses princípios que eram estabelecidos pela sociedade, da qual dizia, somente o homem tem voz na sociedade. Somente o homem cidadão. Então, ela foi contra tudo isso, foi contra todos esses paradigmas que eram estabelecidos e agiu de forma totalmente contrária do papel da mulher na época. E respondeu correto, que optou pela alternativa D, pessoal. Hipárquia foi essa mulher que tanto deixou a sua contribuição para a filosofia grega, como uma cínica, alguém que adotou um estilo de vida totalmente diferente daquilo que eram os padrões sociais da época. Agora vamos para a questão número 3, como vocês já sabem. Se liga no Enem aí, galera. Vamos analisar essa questão para ver se de fato vocês estão acertando e, além do mais, para ver se vocês estão se preparando para o Enem. Essa questão é uma questão que a gente traz como uma forma de já ir preparando vocês para esse momento. Então, se liga no Enem aí, vamos lá? Enem 2017. Olha só. Jamais, a respeito de alguma coisa, digas. Olha só. Isso é uma citação. Jamais, a respeito de alguma coisa, digas. Eu a perdi. Mas diga o seguinte. Eu a restituí. Nunca digas, o filho morreu, mas sim, foi restituído. Nunca digas, a mulher morreu, mas sim, foi restituída. A propriedade me foi subtraída. Então também ela foi restituída. Mas quem a substituiu é mau? Desculpa, mas quem a subtraiu é mau? O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Essa citação é de Epiteto, que fala sobre esse conceito. Jamais diga essas coisas que foram analisadas aí. Então, olha só. A característica do estoicismo presente nesta citação do filósofo grego Epiteto é: a característica do estoicismo presente nessa citação é o quê? Qual é a característica? Alternativa A: explicar o mundo com os números. Alternativa B: identificar a felicidade com o prazer. Ou seria a alternativa C: aceitar os sofrimentos com serenidade. Ou seria D: questionar o saber científico com veemência. Ou seria a alternativa E: considerar as convenções sociais com desprezo. Jamais diga. Olha só, como o texto próprio lá fala, jamais diga eu a perdi, mas diga sim eu a restituí. Então, todo esse contexto dessa questão do Enem de 2017, pessoal, fala sobre uma característica peculiar do estoicismo. Jamais diga uma coisa, diga de forma diferente. Ou seja, querendo ou não, eles nos apresentam
uma forma da gente aceitar o sofrimento com serenidade. Então, é nunca se lamentar das coisas. Ah, eu perdi, aquela pessoa morreu, é isso, é aquilo. Não, para os cínicos, tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um ideal. O ideal que não é estabelecido por mim. É um ideal cósmico. Um ideal que neles falam, aceitar a natureza, a coisa como ela acontece na nossa vida e fazer daquilo uma forma de aprendizado. Então, até mesmo com o sofrimento é assim, aceitar os sofrimentos da vida com serenidade, porque a partir deles nós podemos crescer em nossa vida. É não simplesmente abaixar a cabeça e lamentar tudo que acontece na nossa vida. Ah, na minha vida as coisas só dão errado, é isso, isso, isso. Não adianta ficar só se lamentando. É procurar aceitar a vida. Isso os estoicos faziam, os cínicos faziam. Aceitar os acontecimentos da vida, independente de quais fossem esses acontecimentos, e vivê-los com a mais profunda autenticidade do ser. Viver de fato esses acontecimentos, ok? Vamos então para a próxima questão. Temos o seguinte: Diógenes de Sinope é conhecido como o Sócrates demente ou o Sócrates louco, pois questionava os valores e as convenções sociais de forma radical e procurava levar uma vida estritamente conforme os princípios que considerava moralmente corretos. E aí? Como viviam aqueles que faziam parte da corrente filosófica chamada cinismo? Como viviam essas pessoas? Hoje em dia, você conhece alguém que vive dessa mesma maneira? Não precisa citar o nome da pessoa. Mas você, olha só, como viviam os cínicos naquela época? Vocês conhecem alguém que possa viver hoje da mesma forma que eles? Vivendo a vida, não se prendendo muito aos bens materiais, às riquezas, às luxúrias. Isso é uma resposta pessoal, Isso é uma resposta pessoal, gente. Então, vai de acordo com a opção que vocês marcaram aí. Então, como é que os cínicos viviam e se você conhece alguém que viveu daquela forma, que vive daquela forma? Então, vamos lá para a resposta. Olha só. Cinismo designa a corrente dos filósofos que se propuseram a viver sem qualquer propriedade, uma propriedade privada, sem bens, sem luxúrias ou sem conforto. Sim, conheço muitas pessoas que vivem assim, ou não conheço ninguém que vive dessa forma. E aí, qual foi a resposta que vocês deram? A primeira parte condiz com aquilo que a gente propôs para vocês. Como viviam os cínicos? Eles viviam simplesmente, eles eram pessoas que não tinham interesse nenhum em terem a propriedade privada, em terem bens materiais, em terem riquezas, luxúrias. Eram pessoas totalmente que estavam, de uma certa forma, vivendo conforme aquilo que eles acreditavam. Ou seja, aceitar tudo aquilo que a vida lhe dá. Não é que eles não, de uma certa forma, não queriam, assim, a vida, de uma certa forma, faz com que, muitas vezes, desejamos coisas que não é bom para a gente, como foi falado durante a aula. Então, eles queriam viver a vida da melhor maneira que eles consideravam justo e correto. E isso faz com que eles optassem por uma forma de vida, por um estilo de vida totalmente contrário aos padrões sociais da época. E vamos mais para frente, que nós temos um material complementar para a nossa aula. Olha só, no material complementar de hoje, temos um filme
que conta a história de vida de uma outra filósofa e matemática chamada Hipátia. O nome do filme é Ágora de Alexandria e está disponível neste endereço aqui, ó. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e teremos mais coisas pela frente. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.